Olá, boa noite a todos que nos acompanham nessa oportunidade. Sou Carlos Oliveira e nós iremos iniciar nesta oportunidade uma reflexão acerca da filosofia de um modo geral, onde nós iremos esboçar aqui, dentro do tempo que nós temos à disposição, assuntos pertinentes ao campo da filosofia e não apenas estritamente de uma filosofia secular, mas de uma filosofia que tem um engajamento cristão. E em função desse nosso pensamento, dessa construção do nosso pensamento, nós temos o interesse de levar até você que nos acompanha conhecimento que possa ser, acima de tudo, bem aproveitado, bem utilizado, bem disseminado por todos aqueles que amam a sabedoria, que amam o conhecimento. E nessa breve apresentação nós já estamos inclusive falando do que representa a filosofia. A filosofia é o amor, é o desejo ardente, o prazer no conhecimento, é amar o conhecimento, é se debruçar diante da sabedoria. E em função dessa etimologia no sentido da palavra que vem do original grego, filosofia é aquilo que nós fazemos quando nós entramos no campo das ideias e tentamos, mesmo de forma mítica, explicar questões de caráter da natureza, de modo geral metafísico. Também, é claro, não podemos negligenciar a ideia de que não só usando as ferramentas do universo mítico, mas também na esfera racional. Então a filosofia é aquilo que nos faz pensar, que nos faz refletir sobre inúmeras matérias, sobre inúmeros temas, sobre inúmeras questões de caráter humano, de caráter religioso, de caráter mitológico, de caráter espiritual, de caráter abrangente. E nesta oportunidade nós iremos então discorrer um pouco dessa questão da filosofia. E antes de nós entrarmos nessa breve introdução sobre a filosofia, nós não podemos deixar de aproveitar a oportunidade de ter um texto bíblico à nossa disposição e fazer uso da palavra de Deus referente àquilo que nós iremos tratar aqui nesta oportunidade, claro, como eu disse, de modo bem sucinto. Mas eu quero fazer uma breve leitura de um texto bíblico que é muito importante dentro daquilo que nós iremos propor nesta oportunidade, que está no livro dos Provérbios, no capítulo de número 3 e no versículo de número 7. Nós faremos essa breve leitura para contextualizar aquilo que nós iremos tratar aqui nesta oportunidade. O vídeo ficará aqui gravado, você pode compartilhar, assistir quantas vezes forem necessárias e, claro, poder usar para os seus estudos na área da filosofia, como também na área da teologia, dentro de um universo do pensamento. No livro dos Provérbios, capítulo 3, no versículo de número 7, nos diz assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não seja inteligente na sua própria concepção, na sua própria ideia de si próprio. Quando nós lemos esta passagem bíblica, nós nos lembramos
do pai da filosofia ocidental. Quem não conhece o pai da filosofia ocidental? Sócrates. Sócrates, que viveu entre 470 e 399 antes de Cristo, ele trouxe muito valor e muito conhecimento no mundo grego na época. E embora não exista registros de obras diretamente escritas por Sócrates, nós temos muitos recortes, muitas frases, muitos textos esses preservados por aqueles que tiveram a oportunidade de estar presencialmente com ele, como por exemplo Platão, que nós iremos também falar de forma resumida, é apenas uma introdução, mas que também é muito importante citarmos. E de muitas ou de todas as frases que Sócrates nos trouxe, uma que ficou marcada em toda a sua trajetória é aquela célebre frase que muitas pessoas utilizam sem entender o seu propósito ou o seu real propósito, que é: eu sei que nada sei. Quando nós falamos da importância de Sócrates no mundo da filosofia ocidental até os dias atuais, nós lembramos muito dos muitos assuntos que Sócrates discorreu, mas nos esquecemos do principal. E o principal é justamente este. A principal frase, para mim, e acredito que para muitos que pensam desta mesma forma, que Sócrates pôde nos trazer é justamente essa: só sei que nada sei. O que Sócrates quer dizer quando só sei que nada sei? Ele quer dizer exatamente o que nós acabamos de ler aqui. O que nós lemos aqui nesta oportunidade em Provérbios capítulo 3, versículo 7? Não sejas sábio aos teus próprios olhos. O livro de Provérbios ele foi escrito por um período muito longo, entre 900 a 400 antes de Cristo. Então, é bem provável que, devido a ser um grande conhecedor, né, que Sócrates talvez tenha, em alguma ocasião, ouvido falar das tradições judaicas. É claro que o mundo grego na época era um mundo que, no registro bíblico daquele período, em Provérbios, ele não foi nos apresentado de forma como foi apresentado a partir de Alexandre o Grande e suas conquistas. Alexandre o Grande, o mesmo que foi aluno de Aristóteles, que foi aluno de Platão, que consequentemente aluno de Sócrates. Mas quando nós lemos esse texto bíblico e percebemos a frase de Sócrates, só sei que nada sei, o que me chama a atenção é que, acima de tudo, acima de qualquer questão, acima de qualquer sucesso, acima de qualquer realização, acima de qualquer pensamento construído, acima de qualquer filosofia, acima de qualquer método científico, acima de qualquer afirmação científica, acima de qualquer questão possível dentro do campo material e imaterial, o que me traz muita satisfação quando eu leio essa passagem e lembro de Sócrates é que a humildade ela está acima de tudo. Então, quando Sócrates diz eu sei que nada sei, ele não está dizendo diretamente, ele não está afirmando diretamente que ele não tem conhecimento de nada, que ele não tem informação de nada, que ele não tem a capacidade de entender nada, que de tudo aquilo que ele experimentou ou viveu em sua trajetória não agregou a ele conhecimento algum. Quando Sócrates está dizendo isso, eu sei que nada sei, ele está afirmando que, mesmo ele conhecendo tantas coisas, ele reconhece a si mesmo como alguém que ainda tem e precisa aprender mais, que ainda existe uma necessidade de buscar mais conhecimento, que ainda existe meios pelos quais ele precisa aprender, que nem tudo aquilo que está ao seu redor é de conhecimento pleno dele. Então Sócrates, quando ele diz isso, ele está afirmando sua humildade. Ele está dizendo que, olha, eu sei muito, mas sabe de uma coisa? Eu sei muito, mas eu nada sei. Eu sei muito, mas eu tenho muito ainda a aprender. Eu sei muito,
mas eu me coloco à disposição para aprender mais e mais e mais e mais. Então, nós iniciamos esta live sobre esse aspecto da filosofia geral, apresentando esta passagem bíblica e afirmando categoricamente tudo aquilo que representa o conhecimento, o amor ao conhecimento, que é justamente a filosofia. E dentro desse aspecto da filosofia, eu quero fazer uma citação aqui da obra Filosofia e Fé Cristã de Colin Brown, e logo no início da obra existe na introdução uma frase, um parágrafo, aliás, muito importante, que eu quero compartilhar com você essa leitura aqui da obra Filosofia e Fé Cristã de Colin Brown, que ele diz o seguinte: o relacionamento entre a filosofia e a fé cristã não poderia, por nenhum esforço da imaginação, ser descrito como um casamento ideal. Nem é ideal, nem a rigor, um casamento. É a obra Filosofia e Fé Cristã de Colin Brown, da Edições Vida Nova. O que Colin Brown ele quer nos mostrar com esta frase com relação a filosofia e fé cristã não ser um casamento perfeito? Se nós entrarmos em consideração sobre os pontos de sustentação da filosofia, nós vamos observar que a filosofia, no seu início, lá nos primórdios, ela se baseava muito numa possibilidade da explicação mediante ao universo místico. É por isso que nós aprendemos as mitologias da Grécia, as mitologias nórdicas, as próprias mitologias judaicas. Então, quando não havia ainda uma estruturação do campo racional para a compreensão das questões de ordem universais, naturais, materiais, usava-se então uma explicação mística. Como, por exemplo, nós inclusive vemos na Bíblia uma explicação mística, por exemplo, com relação à morte, para onde os mortos vão, para onde eles vão, né? E nós observamos, né, dentro da palavra Hades, que é uma palavra grega, e que no panteão grego Hades representa, ou é o nome de uma entidade mitológica que é denominada pelos gregos que defendem a mitologia dos deuses do Olimpo como sendo o deus dos mortos, né? Então você percebe que há também partes mitológicas dentro de um cenário místico e abrangente. Logo, é importante mencionar o que Colin Brown ele nos traz, é que, olhando por esse pressuposto, filosofia e a teologia, ou a fé cristã, de forma alguma conseguem ter um relacionamento harmonioso. De forma alguma conseguem ter um relacionamento pacífico. Por quê? Porque a filosofia ela vai abranger muitas gamas de conhecimento dentro, aí nós já estamos voltando para os dias mais atuais ou mais recentes, como, por exemplo, o existencialismo de Kierkegaard, como, por exemplo, o iluminismo, que foi de grande repercussão no período dos reformadores, não é mesmo? Dos teólogos recentes, como Paul Tillich, Bultmann, que inclusive nós temos obras aqui em nossa biblioteca. Ou seja, essa compreensão, esse processo de compreensão dentro do campo imaterial e material que a explicação filosófica dá às ações de ordem universal e natural, em consonância com aquilo que o texto bíblico ou a própria teologia nos afirma, esta aproximação em determinadas matérias ou em determinadas esferas acaba sendo uma junção um tanto perigosa. E é por isso que Colin Brown, na sua obra, ele nos traz essa questão, e que eu faço questão novamente de ler para você com relação a essa questão falada, que filosofia e fé cristã de forma alguma pode ser descrita como um casamento ideal. E existe uma outra citação de Brown nesta obra, onde ele diz: a filosofia é uma disciplina intelectual que se ocupa com a natureza da realidade
e as investigações dos princípios gerais do conhecimento e da existência. Ou seja, o apóstolo São Paulo, ele usou muito das ferramentas que ele tinha à disposição quanto à questão filosófica. E nós, observando, aquilo que nós já lemos e aquilo que nós já apresentamos aqui, e você que está entrando agora poderá assistir porque a live ficará aí gravada, é importante citar que no texto bíblico, há muitas referências com relação a essa questão, E esse pensamento da tradição racionalista, podemos assim dizer, da filosofia greco-romana, em consonância com os dogmas cristãos, eles foram muito, na sua etimologia original, emprestados pela própria metafísica. Paulo, ele se ocupa muito dessas questões, principalmente com relação ao dualismo, com relação à ideia da salvação, ou pelo justamente mérito da justificação, ou seja, não por uma esfera material, mas por uma viés espiritual, como por exemplo da queda do homem, como por exemplo onde por um entrou o pecado, por outro a salvação. Ou seja, esse dualismo entre o bem e o mal foi muito propagado e explicado pelo São Paulo com relação à sua teologia, usando os métodos da filosofia. E essa junção, esse pareamento entre esses dois conceitos, não tão simples assim, talvez, de ser compreendido, até porque, como nós dizemos anteriormente no início, será apenas uma mensagem introdutória acerca do tema da filosofia geral, que nós percebemos que muito daquilo que está na Bíblia teve, de certo modo, uma origem filosófica ou um pensamento filosófico antes já defendido. Do mesmo modo que muito da filosofia que nós temos acesso nos dias de hoje foi retirado de inspirações da Bíblia, da própria palavra de Deus, como no texto que nós lemos, quando nós falamos da frase principal para mim de Sócrates, quando ele diz: só sei que nada sei. E o texto que nós lemos de Provérbios capítulo 3, no versículo 7, onde diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. Ou seja, Sócrates abraça a ideia de que ele, olhando para si próprio, não poderia, em hipótese alguma, se encher da vaidade e do orgulho, achando que ele já detinha o conhecimento de todas as coisas, sendo que não era. Ou seja, ele reconhece a sua estrutura, tem a humildade de dizer, como eu falei no início, que, embora conhecedor de muitas questões de esfera natural e universal, ele ainda entendia que havia espaço, condição e possibilidade de conhecer ainda mais. Então, há essa, digamos, simbiose entre o pensamento filosófico e o pensamento teológico. Quando nós lemos a frase de Colin Brown dizendo que não haveria essa possibilidade de um casamento perfeito, ele está comparando exatamente um casamento. Um casamento perfeito, na verdade, é um casamento comum, onde situações de diferenças existem. Você, por exemplo, não é igual. O homem não é igual à mulher. A mulher não é igual ao homem. Mesmo não havendo nenhum tipo de conflito e de atrito, homem é uma coisa, mulher é uma outra coisa. Homem tem suas personalidades, suas características, sua genética. Mulher tem suas características, suas personalidades, sua genética. Ou seja, existe essa parceria entre ambos, mas a semelhança, esse pareamento, essa similaridade em todas as esferas é impossível. E é isso que Colin Brown ele tenta expor, que embora seja útil o conhecimento de uma e útil o conhecimento de outra, sempre haverá em alguma matéria uma certa diferença. E aí entra a ideia que nós falamos no início da importância de ter a condição e a capacidade de separar essas questões do pensamento filosófico e do pensamento teológico. Indo adiante um pouco nessa aula introdutória, eu quero citar também uma frase, um pedaço de texto muito bacana também, que vai te ajudar com relação a compreender
um pouco mais daquilo que nós estamos falando nesta oportunidade, que seria na obra que eu tenho aqui em mãos, Contornos da Filosofia Cristã, da editora Cultura Cristã, obra essa que trata da filosofia reformada de Hermann Dooyeweerd, de Carl Beck, que traz essa informação para nós nessa obra muito importante. Ele diz assim, no capítulo 6, depois se você adquirir a obra, que diz o seguinte: toda pessoa, mesmo que não esteja engajada na ciência e na filosofia, possui certa noção de regularidade e da conformidade em relação à lei presente no universo. Ou seja, o que ele está afirmando aqui? Eu falei da citação de Colin Brown, certo? Nós falamos um pouco do texto bíblico em comparação com a frase de Sócrates. Ok. O que agora nós aprendemos aqui com esta frase? É aquilo que nós já vemos falando desde o início. Embora são situações que trabalham na esfera do conhecimento abstrato, são próximas e semelhantes em muitas matérias, porém não semelhantes em muitas outras, todos nós, na medida do possível, somos um pouco filósofo. Nós somos não somente um pouco filósofo, mesmo sem ter o conhecimento acadêmico da filosofia, mas também sempre gostamos de teologizar, mesmo sem tendo o conhecimento acadêmico da teologia. Quem, por exemplo, nunca, sem mesmo nem frequentar uma igreja, já falou de Deus? Quantas pessoas que nunca frequentaram uma igreja já falou de Deus? Várias. Ou seja, as pessoas, mesmo sem ter esse contato acadêmico com a matéria, elas falam, elas dialogam, elas imaginam, elas supõem. Ou seja, elas sempre estão ou filosofando ou, em alguma esfera, teologizando. Percebe que, embora esse casamento não é muito amistoso, mas em toda hora, é como aquele casal que sempre está discutindo, mas sempre está junto, é a filosofia e a teologia. Sempre estão discutindo, mas vão sempre caminhando junto, né? Enquanto uma não morrer, a outra também continua ali sempre do lado. Então, todos nós temos essa condição. Todos nós, em alguma esfera, em algum momento, participamos. E saindo um pouco dessa questão da filosofia mais antiga e vindo para uma filosofia cristã mais próxima, como, por exemplo, da idade... na Idade Média, por exemplo, na Idade Média, medieval ali, e esse pensamento que nós lemos no livro Contornos da Filosofia Cristã, eu lembro da tese de São Tomás de Aquino com relação a fundamentar, né, a sua ideia de conhecimento cristão dentro do campo da teologia, diretamente assim falando, e estabelecendo seus 5 pontos. Eu tenho aqui a obra de São Tomás de Aquino, e ele apresenta os seus 5 pontos, conhecido como os 5 vias, né, de São Tomás de Aquino. E não somente isso, não havia, como eu disse anteriormente, bem no início, uma estruturação de conhecimento como hoje tem, de que nós podemos explicar determinadas coisas dentro do aspecto racional. No início... Lá no início do vídeo nós falamos, a filosofia ela buscava explicar os fenômenos dentro de um universo natural, dando explicações místicas. A partir do momento que há uma estruturação da filosofia, e isso vem bem depois de Sócrates, Platão começa a moldar essa condição de explicações mediante o campo da razão, principalmente dentro do campo da ética, que foi muito discutido nas obras de Platão, e principalmente de política, né? E Aristóteles, que já vem trazendo muito do campo da análise espiritual, de ordem natural, do dualismo, né? Das possibilidades, nós observamos que desde aqueles tempos antigos, a concepção de Deus ela começou a ser mais de forma racional. E aí chegamos a São Tomás de Aquino, já bem mais próximo daqui da gente, com relação ao seu pensamento e a sua ideia sobre a existência de Deus. Né? Você percebe que filosofia e teologia estão sempre ali interligados uma à outra? Ou seja, quando Aquino ele traz os pensamentos filosóficos, e aí nós podemos citar não só essas questões relacionadas a Aquino, como também os outros pontos do conhecimento
da existência de Deus, como por exemplo, como eu posso conhecer Deus, como eu posso imaginar Deus, como eu posso explicar Deus, como eu posso chegar a ter uma construção de um pensamento a respeito de Deus. E aí nós conhecemos, né, o argumento teológico, o argumento filosófico, o argumento teleológico, o argumento cosmológico e, claro, o argumento ontológico. Numa outra live, numa outra oportunidade, a gente explica esses pontos um por um. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer e motivar a você que nos assiste é que, mesmo diante dessa esfera cheia de informações, de graça de Deus e também, é claro, das construções da filosofia humana, nós sempre vamos ter a capacidade de, mesmo não vendo, mesmo não tocando, mesmo não sentindo talvez, de que existe algo maior, existe algo superior, existe algo transcendente, né? Existe algo que está além da nossa compreensão, mesmo nós não tendo contato direto ou indiretamente com essa questão. E isso eu não falo dentro de um campo estritamente religioso, com relação ao Deus dos judeus, o Deus do cristianismo, o Deus do Islã, o Deus do budismo, o Deus das várias religiões espalhadas pelo mundo. A filosofia ela não vai dizer para você, e muito menos a teologia cristã, que determinado Deus é o verdadeiro Deus. A filosofia ela não ocupa essa cadeira. A teologia ela defende aquilo que ela entende como certo, como o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós cremos, o Deus que nós defendemos, né? Então todos nós, em alguma esfera, somos filósofos ou somos teólogos, mesmo sem ter contato direto ou até indiretamente na forma acadêmica do saber, do conhecimento empírico, ou seja, do científico, com relação àquilo que nós afirmamos. Para a gente concluir, eu quero trazer uma outra parte do livro Contornos da Filosofia Cristã, que diz assim, já no capítulo 34, a última frase, né, a última estrofe do capítulo 34 da obra, que diz assim: uma reflexão social autenticamente cristã, inspirada pelo motivo básico bíblico da criação, queda do pecado e redenção por meio de Jesus Cristo, pode oferecer uma saída ao revelar as estruturas normativas da sociedade humana, pode entender o significado real do processo de abertura e apontar as razões mais profundas para a desarmonia que constantemente ameaça esse processo cultural. O individualismo e o universalismo são duas manifestações de tal desarmonia. Somente uma visão cristã da sociedade humana pode levar a uma reconciliação entre a liberdade individual e a restrição organizacional, uma vez que rejeita toda a absolutização de quaisquer estrutura na ordem social. Aí é um contraponto àquilo que nós estamos falando nesse último momento. Todos nós somos teólogos e filósofos em algum momento, mas todos nós, quando nós não temos a condição de defender racionalmente uma ideia, um pensamento, acabamos caindo dentro de um liberalismo, dentro de um universalismo, onde não existe dentro de uma concepção mais, podemos assim dizer, na esfera do conhecimento de modo mais amplo, uma definição clara da filosofia, não só de um modo geral, mas já no campo cristão, né, com relação à possibilidade de vivermos qualquer manifestação do campo do pensamento filosófico, como por exemplo a salvação, onde alguns entendem que Deus ele escolheu um número de pessoas para salvar em detrimento de outras. E aí nós vamos para o lado teológico, onde nós encontramos na teologia reformada, ou a própria teologia calvinista, podemos dizer, não diretamente essa, mas podemos afirmar os hipercalvinistas, que em sua maioria defendem a dupla predestinação, ou seja, do mesmo modo que Deus destinou alguns para a salvação, representa ou significa dizer que outros ele destinou para a morte, para o castigo eterno. Isso dentro do campo teológico é conhecido como
dupla predestinação. Então observe que se nós não tivermos isso bem claro para nós podemos cair dentro de um segmento liberal e universal, achando que Deus vai salvar todo mundo, achando que Deus não tem um compromisso com a sua palavra, achando até mesmo que Deus não sabe o que vai acontecer no próximo minuto, no próximo segundo, caindo num teísmo aberto, ou seja, todas essas matérias do campo filosófico que têm entrelaçado dentro de si pensamentos, ideias dentro de esfera teológica. Você percebe que são muitas informações. O conhecimento ele faz com que a gente abra muitas janelas, muitas possibilidades. E a título de introdução dessa filosofia geral, qual que é o interesse maior nessa breve live que nós estamos fazendo aqui? De demonstrar a você a importância da busca do conhecimento, a importância da busca do saber, a importância de se estudar. E nós, da Escola de Teologia Cristã Reformadores, a STEC-REF, temos aqui à sua disposição conhecimento para oferecer, conhecimento para entregar e, acima de tudo, acessibilidade. O acesso ele é fundamental em todas as matérias, em todos os campos, o acesso é fundamental. Para encerrar, então, aquilo que nós estamos falando, eu quero apresentar para você que me assiste um dos nossos cursos. Nós estamos aqui diante do nosso curso teológico a nível bacharel livre. Nós temos aqui o nosso curso, onde nós temos 21 matérias, são 5 módulos, né, de conteúdo. Nós temos aqui todas as matérias, né? Você pode aí estar vendo aí no seu vídeo todas as matérias do nosso curso inicial em teologia, nosso bacharel em teologia. São 21 matérias, né? Nós temos aqui o volume 1 com 5 matérias, nós temos aqui o volume 2 com mais 5 matérias, o volume 3 com mais 5 matérias, o volume 4 com mais 5 matérias e o volume complementar que trata justamente daquilo que nós falamos agora, por último, calvinismo, arminianismo e outras vertentes. Então você que nunca estudou teologia, que quer estudar teologia, não tem condição de estudar teologia, não tem como ir a um lugar, não tem, ou até tem uma escola teológica aí perto de você, mas não tem material, não tem livro para você acompanhar, você não quer ficar pagando várias parcelas por mês, aqui ó, curso teológico completo para você da Escola de Teologia Cristã Reformadores, curso teológico do bacharelado livre. Você recebe todo o material, você recebe seu certificado, você recebe histórico das matérias, você recebe a sua credencial de nossa escola como teólogo da nossa instituição, cursando a nossa instituição. Você recebe sem frete, sem nenhum custo de frete. Você que deseja estudar teologia, você que deseja estudar Sagradas Letras e quer investir, esse aqui é o momento, esta é a oportunidade para você acompanhar não somente esse conteúdo, mas tantos outros conteúdos que nós temos tratando de cada uma das matérias. Esse aqui é o curso inicial, nós temos o nosso mestrado livre também. Então você que deseja, você que quer aprender, entre em contato conosco, tome mais informações, comente aqui depois nos comentários do vídeo e cresça, acima de tudo, na graça e no conhecimento. Nós vamos ficando por aqui com essa breve live, que é essa breve introdução acerca da filosofia geral, dentro do campo da filosofia cristã, e aguardamos você para próximas matérias, para próximas aulas, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe, sucesso a você, continue estudando e conte conosco da STEC-REF. Em nome de Jesus, fique com a paz e até mais.